Bom, vamos seguir aqui, ó. Durante o lançamento da campanha ao Planalto neste domingo, tem essa ainda. O candidato Ronaldo Caiado, do PSD, chamou Flávio Bolsonaro de candidato Kinder Ovo. Vamos ouvir o Caiado. Não precisa da bandidagem, não precisa da corrupção, precisa do voto da população independente para gritar: eu confio no Caiado. O Caiado no segundo turno é a única alternativa de nós tirarmos 60 milhões de brasileiros sequestrados pelo PT e pelo narcotráfico no Brasil. Essa é a realidade que nós vivemos. Mas não adianta você encaminhar um candidato que eles falaram agora, o pessoal mais jovem me disse, é o candidato Kinder Ovo, uma surpresinha todo dia. Não adianta. Não adianta um candidato que seja escolhido pelo Lula para tê-lo no segundo turno. Porque o que é que o governo fez? Se não fosse a coragem do Kassab, só teria ficado dos dois candidatos. E já estava acertado para o que ia acontecer no segundo turno. O Kassab botou água no chope e, sem dúvida nenhuma... Bom, não sei se ele botou água no chope, enfim, mas o ponto é que tem outro vídeo dele que esse me chama mais atenção. O combate à violência contra a mulher ganhou destaque na campanha do Caiado durante a convenção, e vocês vão ver que não é só o combate à violência contra a mulher, mas enfim, durante a convenção nacional do seu partido em São Paulo, ele prometeu endurecer as penas para agressores e defendeu uma medida esquisita. Ele quer confiscar bens de condenados por violência doméstica e transferir os bens para as vítimas. Vamos ver. Aquele agressor de mulher, aquele que violenta a mulher ou que pratica o feminicídio, eu vou confiscar os bens dele e transferir para a mulher. Vai doer no bolso também. Além de cumprir pena, não vai ser diminuição de pena, não. Vai cumprir a pena alongada por 90% da pena ali declarada. É isso que nós vamos exemplar o Brasil. A mulher poder ter dignidade e poder andar por onde desejar, para não ter essa cultura da impunidade ao agredir qualquer mulher no Brasil. Olha, vou dar a minha leitura, viu? Vou dizer um negócio. É meio esquisito para quem tem mais uma certa idade ouvir um candidato falar em confisco de bens. Quem tem um pouco de memória, viveu ali o início dos anos 90, sabe que confisco é uma palavra que arrepiava as pessoas e ainda segue arrepiando que nem gato, né? Quando, enfim, vê a água pela frente. Agora, me chama a atenção um candidato que se diz de direita e que, portanto, como de direita, defende a propriedade, fala em confisco de bens. Quer dizer, então vai confiscar os bens de acordo com a sua visão a respeito de violência contra a mulher. Bom, a violência contra a mulher se justifica confiscar bens, amanhã confiscar bens pode ser justificado em outra coisa. Todo mundo sempre começa, a gente sempre diz isso aqui, eu lembro vocês, o Musa lembra vocês, o Mota lembra vocês, que toda censura ou toda ideia que acaba mal começa com um motivo nobre. Eu vou confiscar bens para combater o feminicídio, amanhã eu vou confiscar bens porque eu quero, depois eu vou confiscar bens porque sim, não é? Você sempre acha uma justificativa plausível para que as pessoas apoiem esse tipo de ideia. E aí você começa aos pouquinhos, depois você não precisa mais explicação porque se torna algo normal, as pessoas vão acostumando isso. E de novo, infelizmente hoje nós temos que fazer a distinção. Se você começa a criticar esse tipo de coisa, você fala, então você está a favor do crime contra a mulher? Absolutamente nada. Nós estamos falando a respeito aqui... Do PL da misoginia. Exato. Era isso, né? Estamos falando a respeito aqui da tomada forçada de propriedade privada, que ela já é praticamente implementada
e aceita por uma ampla maioria. Mas, apesar das críticas com relação à pesquisa, uma coisa me chamou a atenção aqui há um tempo atrás e eu acho importante. 51% dos brasileiros, segundo o Datafolha, na última pesquisa, disseram que prefeririam pagar menos impostos e ter serviços privados. Eu acho que aí tem uma esperança. Ó, a gente fala de confisco, vamos ver se vocês lembram. Confisco lembra isso aqui, ó. Opa, será que lembra? Quando a gente fala em confisco, vocês tiveram um déjà vu? Já que estamos aqui falando em outras línguas, opa, isso daí me lembra. Fala em confisco, eu lembro da Zélia e do Collor. E a imagem ali no fundo do quadro, acho que é Dom Pedro, não é? É Dom Pedro, não é? Atrás no quadro. Parece. Eu acho que é Dom Pedro, enfim, mas coitado do Dom Pedro. O ponto é o seguinte, Mota, ainda tem uma questão aqui, que é o seguinte, o Caiado, alguém aí precisa avisar o Caiado que não é o presidente que pode mudar a lei, né? Mais uma questão, candidato da direita querendo que o executivo faça a lei. Pô, já não chega o pessoal da esquerda fazer isso com as leis? Já não chega a esquerda passar por cima do legislativo? Agora a gente tem um candidato da direita que quer confiscar bens e passar por cima do legislativo? Pois é, por isso que a gente sempre fala, né, da importância dos fundamentos, das ideias. Eu acho que o Ronaldo Caiado tem boas intenções, ele fez um bom trabalho como governador no combate ao crime e eu entendo que ele tenha se deixado levar aí pelo entusiasmo, porque o Brasil tem esse excesso de discurso sobre proteção à mulher, excesso de discurso e falta de resultado efetivo, porque as medidas no Brasil costumam ser ideológicas e populistas. Elas têm como objetivo criar uma narrativa e não endereçar o problema. Tá? Então, no Brasil, a gente tem excesso de declarações em favor da mulher, mas no Brasil o estuprador que vai para a penitenciária continua tendo direito à visita íntima. Eu publiquei um artigo há uns 4 meses atrás mostrando no Brasil há condenados por estupro coletivo, que é um crime que, quando acontece, a mídia noticia, né, com uma revolta, uma indignação. Pois bem, o Brasil tem condenados por estupro coletivo que começam a cumprir pena no regime aberto. Aberto. Então, não há uma intenção legítima de legisladores e políticos de realmente proteger as mulheres e as crianças. Esses discursos não são acompanhados de medidas realmente efetivas na definição das penas e na execução penal. Agora, eu acho que o Ronaldo Caiado tem uma boa intenção, sim. Eu já falei também várias vezes sobre isso aqui. Um político tem um microfone na frente dele o tempo inteiro. Então, é natural que, naquelas dezenas de horas de discurso que ele faz, ele se deixe, né, dê um deslize. Eu acho que essa sugestão do Ronaldo Caiado não depõe contra o desempenho dele como governador no combate ao crime. Agora, realmente não faz muito sentido. Concordo com você, eu também acho que tem boas intenções ali, mas eu acho que deveria ter também um cuidado em ele fugir um pouco daquelas pautas que parecem aquele político de antigamente, né? Gesticulando as mesmas coisas. Bravateiro. Veja, exato, bravateiro é uma boa palavra, até porque, me corrijam aqui se for diferente, mas imagine que ele quisesse seguir de fato com essa proposta. Não seria uma canetada. Isso num país normal, se é que o Brasil voltaria à normalidade, ao que eu entendo, isso teria que ser aprovado pelo Legislativo. Lógico, também, precisa né? fechar o Congresso para essa proposta. Então eu também acho que ele é carregado de boas intenções e fez um belo de um serviço ali dentro do estado dele. Mas me parece que ficar batendo nisso, naquele político dos anos 80 e dos anos 90, é um tanto quanto ultrapassado, né? Aí só para deixar claro aqui, para não deixar passar, que eu acho que esse tipo de discurso, né, como eu falei, eu acredito na boa intenção do Ronaldo Caiado, ele teve um excelente desempenho como governador, mas para vocês verem, né, isso está um pouco na cultura brasileira. O desprezo, né, essa atitude que a gente tem em relação à propriedade, né? Você não pode confiscar a propriedade de ninguém à toa.
confisco de propriedade não pode ser uma punição automática. A propriedade é um direito fundamental. Então é lógico, né, se o Congresso Nacional, os representantes do povo decidirem que essa é a punição, tudo bem. Agora, o que a gente está vendo hoje no Brasil é a propriedade das pessoas ser atacada durante a investigação. Eu já falei aqui do grupo de empresários aqui do Rio de Janeiro, que estava conversando num grupo de WhatsApp e fizeram uns comentários que alguém imprimiu e vazou esses comentários. Eles foram alvo de uma operação policial, 6 horas da manhã, tiveram celular, computador apreendido e as contas bancárias das empresas congeladas. Você imagina o que é você ter uma empresa com milhares de funcionários e as contas congeladas. Por quê? Isso está previsto em alguma lei? Não. Você foi condenado por algum crime? Não. Ainda era uma investigação e totalmente sem base nenhuma, porque investigando as pessoas por causa de comentários. Então, meus amigos, essa parte a gente precisa reprovar, sim, com muita veemência. Eu acho que um ponto importante, Mota, aqui, eu fiz uma análise que eu vou soltar amanhã lá no meu canal, que é justamente a respeito disso. Tirar o PT é importante? Claro, urgente, necessário, mas a mentalidade do brasileiro precisa mudar, essa mentalidade de relativizar a propriedade privada, essa mentalidade de achar que o Estado deve conduzir a economia, deve conduzir as tuas pautas dentro da tua casa, os teus valores. Isso é uma mudança de mentalidade que a gente precisa passar isso para grande parte da população, porque, por definição, toda e qualquer entrega que eles fizerem, centralizada, será ineficiente ou muito aquém do que poderia ser. Então, eu acho que essa mudança de mentalidade seria importante para eles baterem nesse momento e mostrar isso, para o bem, especialmente das pessoas mais pobres, né? Olha, e tem o seguinte, eu vou dizer para vocês, o que me preocupa é que a gente vai chamando de direita a qualquer coisa, né? Então, a gente está falando aqui que a gente chama censura de liberdade de expressão, a gente chama tirania de democracia, a gente vai chamando a esquerda de direita. Eu tenho muita dificuldade, cada candidato pode fazer o que ele quiser, mas eu tenho muita dificuldade de entender que nós estamos à direita da ideologia política quando alguém diz que a ciência só pode ser discutida por algumas pessoas, como já falou o Caiado, que deu cidadania para ministros do STF lá, e que fala em confisco de bens, porque esse ponto do confisco de bens é muito relevante. Alguém chegou, quando eu estava discutindo isso aí, eu coloquei lá nas minhas redes sociais, aí veio uma pessoa qualquer dizendo o seguinte, mas não é bom você confiscar os bens para favorecer as mulheres? Eu falei assim, olha, confisco de bens para quem combate feminicídio é ruim, confisco de bens para quem não combate é ruim, a questão não está em para quem, a questão está em confisco de bens. Como é que você pensa que confisco de bens pode ser bom para qualquer coisa? Porque se você entende que confisco de bens é bom para algo que depende do destino, que depende da finalidade, eu então também aqui preciso chegar e achar que censura é bom, desde que seja para tal coisa. E aí você justifica o que está acontecendo no país. A censura é bom, mas é para proteger a democracia. Então, dessa vez, só dessa vez, lembram-se disso? Não teve uma ministra que falou isso? Olha, a gente aqui não vai passar esse documentário, mas só dessa vez. Então, tem vez que a censura faz sentido, tem vez que confiscar bens faz sentido. E a gente está dizendo que isso é uma plataforma de direita? Olha, você pode ter essa plataforma, mas então assuma que essa não é uma posição de direita. Direita não pode ser essa posição. Confiscar não faz sentido. Olha, a gente está aqui diante... é perigoso, porque você viola a Constituição. A Constituição diz que cada um de nós tem o direito à propriedade privada. Aí eu chego e falo assim, mas eu vou relativizar só dessa pequena vez. Bom, então eu justifico que a liberdade de expressão, que também está na Constituição, seja relativizada porque é só desta vez. Nós precisamos cobrar que os candidatos que se dizem de direita sejam de direita. Porque se os candidatos... A gente já viveu um mundo, não faz muito tempo, em que a gente chamava de direita, por exemplo, o Alckmin, que hoje é vice do Lula. A gente chamava de direita o PSDB, que na verdade era uma centro-esquerda. Não tinha direita no país. Não existia. A Dilma? Temer. A Dilma? Pois é. Então, assim, é complicado, porque se
a esquerda ou visões de esquerda ocupam o lugar das plataformas da direita, então a direita não precisa existir. Eu me lembro de uma fala do Zé Dirceu, há um tempo atrás, e ele dizia o seguinte: olha, o PT não é de esquerda. E por que ele falava? Você lembra dessa fala? Ele fala assim: o PT não é de esquerda, o PT é um país de centro. Vira e mexe, eles falam isso. Por que eles falam isso, Mota? Eles falam isso porque eles querem dizer o seguinte: se o PT é um partido de centro, então não precisa ter partido de centro. Se o PSOL, eles veem assim: o PSOL é um partido de esquerda, o PT é um partido de centro. Se o PT é um partido de centro, não precisa ter partido de centro. Já existe esse espaço ocupado. E assim eles vão asfixiando a possibilidade de que exista uma direita. O Lula falou há poucos dias que não era de esquerda. Não era de esquerda, não era esquerdista. Fala, Mota, fala. Desculpa. Não, eu queria dizer o seguinte, vou dar uma dica aqui. Acho que a gente pode resumir as posições de esquerda e direita a duas ideias fundamentais. Tá? Quais são as ideias fundamentais de esquerda? Todo esquerdista tem. Uma é que toda a economia tem que ser controlada pelo Estado. A economia, a política, o discurso, tudo tem que ser regulado e controlado pelo Estado. Nada pode ser feito sem a permissão do Estado. Essa é a ideia número 1 da esquerda. A ideia número 2 da esquerda, e que está na base do socialismo, do comunismo, do marxismo, tudo, é o fim da propriedade privada. De uma forma ou de outra, todos eles querem chegar numa utopia onde nada mais vai ser privado. Ninguém sabe como é que vai funcionar isso na prática, e nem eles se importam, mas é isso que está por trás. Por isso você tem confisco, imposto altíssimo, todo tipo de formas de pegar a sua propriedade. Então essas são as duas ideias fundamentais da esquerda: o Estado se metendo em tudo e o fim da propriedade privada. Agora, a direita também tem duas ideias fundamentais, que você, caro espectador, caro ouvinte, pode usar para avaliar se aquele seu político é de direita ou não. Então, qual é a primeira ideia fundamental de quem é de direita? É a crença no livre mercado. É a ideia de que você tem que ter a liberdade de vender, de comprar, de fazer qualquer negócio, de prestar qualquer serviço, de comprar qualquer serviço com interferência zero do Estado. Ah, não pode ser zero. Então, interferência mínima. Mas você não tem que tirar licença, alvará, permissão, pagar imposto, reconhecer firma em 3 vias e ficar dependendo da bondade do Estado. Primeira ideia da direita, livre mercado. E qual é a segunda ideia da direita? É um governo pequeno e limitado. Um governo pequenininho, com 5 ministérios, que custa pouquinho, que cobra pouco imposto e que não enche o seu saco, cada dia aprovando uma lei diferente. Então essas são as duas ideias da direita: crença no livre mercado e crença num Estado pequeno. Se o seu político não tem nenhuma dessas duas convicções, olha, eu vou te dizer, ele não é de direita. Mas a minoria, Mota, tem essa convicção, e esse é um erro de definição até. Porque a maioria das pessoas acreditam que a economia ela é um mecanismo de distribuição e ela é um mecanismo de cooperação. Você age sem saber como você vai agir amanhã, porque você não conhece, ninguém conhecemos tudo que está à nossa volta para juntar e agregar valor a alguém. Então, quando você falsamente acredita que alguém pode centralizar uma decisão, sendo que nós mesmos não sabemos o que vamos decidir amanhã porque não temos esse conhecimento, você está fadado ao erro por definição. Então, além da questão moral que você muito bem citou, que eu concordo totalmente, alguém interferir na tua propriedade, é um erro convencional e clássico. Ninguém vai conseguir determinar quais serão as melhores ações de amanhã, porque ninguém conhece quais são as ações e o conhecimento de amanhã.